Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aí a uma live. Chamar o nosso convidado. Vamos lá, já tá entrando. Isso daqui melhor. Vão chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver se vai agora. Aceito. Pessoal, galera vai chegando, sejam bem-vindos a todos aí, mais uma live que já foi. Vou apertar aqui agora para entrar. Arthur, aceitei já. Não tá, para mim não tá indo aqui. Ale? E aí, tá me vendo? Agora você apareceu. Não tô, mas vambora. Quando não, quando não é pra mim, é pra você, cara. Eu sei o que que é esse telefone aqui. Certeza. Não tem Quando eu faço, problema. quando eu faço com o outro, dá tudo certo. Aqui o outro tá descarregado. Não ia dar tempo, mas beleza. Boa tarde, Valmir. Vamos lá. É isso aí, Arthur. Eu sou o Alexandre Siqueira, educador físico, faixa preta de jiu-jitsu. Ajudo pessoas 40 a mais, igual nós, né? A ter um preparo melhor, a ter uma vida melhor, não somente no tatame, fora dele também. E hoje eu vou falar com o meu amigo Arthur aí, o faixa marrom de jiu-jitsu também. Tá chegando no final já, né? No final não, na verdade é no começo. Começar jiu-jitsu. Arthur, fique à vontade aí, apresente-se. Primeiramente, queria agradecer você e por tantas lives, né? E mais uma hoje. E para quem não me conhece, meu nome é Arthur Tiepo. Eu sou profissional de educação física, trabalho como personal trainer e praticante de jiu-jitsu. O foco das lives é transmitir conhecimento, é trocar experiências com relação à preparação física, longevidade no esporte e também outras dicas que também nós temos vivência, mas, por exemplo, nós não somos nutricionistas, né? Então, não vamos prescrever dietas, enfim, e nós não somos médicos, não vamos prescrever nenhum tipo de medicamento, suplemento, mas podemos falar sobre, né? E hoje o intuito é falar um pouco sobre a diferença de idade, né? Algumas questões fisiológicas, se é bom treinar com pessoas mais novas, quem tem 40 anos, por exemplo, se isso é viável, é bom misturar esse grupo. Eu até conversei com o professor Alexandre em off sobre atletas de alto nível chegando aos 40 anos, 41 anos, uns até com até mais, e performando, né? Claro que a gente sabe que tem um lastro fisiológico, mas eles estão aí competindo e competindo com pessoas mais novas. Sim. Então esse é o foco de hoje da live. Então, pegando aí que você já falou da live, veio aqui na minha cabeça aqui, essas semanas, uns 15 dias atrás, venho conversando com um seguidor aí que falou que caiu para ele, né, uma live nossa, ele assistiu, ele não conhecia. Ixi, o negócio tá. Peraí, ixi, ela lascou. Peraí, deixa eu apertar mais aqui. E ele falou que ele segue outras pessoas no mesmo nicho, né? E que não conhecia, viu algumas lives aí, se identificou, não vou nem citar nomes, e ele me mostrou uma pessoa que ele seguia, um cara e que, conforme você falou, nós não somos nutricionistas, não somos médicos. E aí ele comprou um programa de treinamento de um concorrente e falou, cara, é a mesma coisa do que você ensina, só que o que você prega é diferente. A princípio lá eu comprei uma planilha, eu fiz um treino, coisa de um mês, e depois ele falou, pensei que eu ia ter um nutricionista, alimentação, o cara tem família, enfim, né, trabalha, não depende do jiu-jitsu, ele faz por hobby, mas ele queria melhorar a performance. Devido quando ele começou, ele tinha 20 anos, agora tá com 44, se eu não me engano. Enfim, cara, é um assunto bem polêmico, nós já comentamos isso aqui, não vou nem entrar no assunto,
que ele falou que o cara lá, o professor falou para ele, ó, faz essa alimentação X e passou para ele hormônios, para ele tomar hormônios. Se ele quiser treinar com pessoas mais jovens, de 20 anos, de 30 anos, ele vai ter que tomar hormônio, bomba, né? Vai ter que aplicar e tal. E ele falou, mas qual o seu, baseado em que você me passa isso? Qual o seu conceito? Não, você passou dos 35, 40, passou lá um ciclo para ele. Ele falou, mas você é médico, baseado em quê? Não, eu sou educador físico, mas há anos eu venho fazendo isso, já fiz em mim, faço nos meus alunos, faz isso daqui. Né, cara? Eu não falei nada. Enfim, vou deixar para você comentar esse assunto, Arthur. Olha a gravidade, a complicação que isso pode causar em muitos sentidos, né? O que você acha disso? Tenho certeza, a gente já conversou disso, que você já está acostumado a ver isso hoje em dia, por exemplo. Infelizmente, isso é mais comum do que nós, né, imaginamos. Sempre existiu isso do professor de educação física se aproximar dos alunos e os que são antiéticos, esse é um cara antiético, Total. se aproveitar dessa proximidade para ganhar um dinheiro extra de forma totalmente errada, né? Ele não pode fazer isso, não deve fazer isso. A questão é, eles usam essa desculpa que quando você chega com 30, 35, 40, você tem que tomar, porque falta informação para essas pessoas. Quem avalia isso é um médico, e esse médico tem que ser muito bom. Infelizmente, também temos muito médicos picaretas aí no mercado, né? Prestando serviço para a sociedade. Então, não é uma novidade esse assunto para mim. Eu convivo com isso, eu escuto histórias, eu já vi várias histórias, eu já convivi com pessoas assim, infelizmente. Mas o problema é o seguinte: se você faz esse tipo de trabalho, esse trabalho sujo, você pode colher aí grandes complicações, principalmente com relação ao seu nome, com a sua credibilidade. A partir do momento que um educador físico prescreve hormônios para melhorar a performance tanto do aluno que busca saúde, qualidade de vida, estética, quanto de um atleta de alto rendimento, ele está fazendo com que os riscos sejam maximizados. E essa pessoa que vai tomar corre sérios problemas de saúde a curto, médio e longo prazo, tanto da saúde física quanto da saúde mental. Porque esses hormônios, esses derivados da testosterona principalmente, eles vão agir em todo o tecido. Não é só no músculo, como muitas pessoas pensam. Você pode ter uma crise de ansiedade. Você pode desencadear outros problemas de saúde. Você pode ter uma sobrecarga hepática. Quem prescreve isso é um médico, e o médico sabe dos efeitos colaterais. Só que o médico consegue preservar mais a saúde da pessoa, monitorar mais a saúde da pessoa. O educador físico não. Então ele quis o dinheiro em primeiro lugar, né? Mas ele está comprometendo a saúde dessa pessoa. Então, assim, quais são os meios que você pode aumentar a sua testosterona de forma natural? Sempre respeitando um limite fisiológico normal, né? Já falamos em outras lives, é você dormir melhor, é você ter uma alimentação equilibrada e você treinar adequadamente. O adequadamente é treinos inteligentes com a devida intensidade. Excesso de treino também vai prejudicar a testosterona, conforme já falamos em outras lives. Então, assim, eu não faria esse tipo de protocolo. Por quê? Porque é antiético e isso gera problemas. Se essa pessoa tiver um problema mais grave, esse professor, esse profissional de educação física tem que ser responsabilizado. Porque nós somos profissionais da área da saúde. E, em primeiro lugar, temos que alertar isso. Então, o professor que prescreve hormônio, ele é muito criminoso. Ele é muito criminoso, porque ele sabe dos danos, ele sabe dos perigos, ele está se aproveitando dessa credibilidade, dessa proximidade, para influenciar negativamente uma pessoa. E outra, você pode sim ter uma taxa normal
com 40, 50, 60 anos. Por que eles colocaram uma idade para você ter um déficit de testosterona? Claro que tem pessoas que apresentam quadros de hipogonadismo mais novas e tem pessoas mais velhas. Quem avalia isso é sempre um médico. Nós temos que andar em conjunto com os médicos, mas temos que saber que a nossa função é a prescrição de exercício, não a prescrição de medicamento, porque isso é um medicamento. Isso pode gerar vários problemas de saúde. Exatamente, cara. E eu expliquei para ele, eu falei, né, o que que você busca? Ele falou, cara, eu busco uma qualidade de vida, assim, melhor, porque o treino, a recuperação não é mais igual quando eu tinha 20 e poucos anos. E aí eu falei, exatamente, você vai tomar aí um hormônio, você vai se sentir mais forte, ponto. Mas para o jiu-jitsu ele quer, né? Não é somente isso. Né? Envolve técnica, flexibilidade, a resistência cardiovascular, muda tudo, né, cara? O negócio muda o corpo inteiro. Eu falei, você só vai se sentir mais assim e correndo mais o risco de lesões que ele comentou, mas eu não tenho. Eu sou meio duro, eu tenho medo de sim, de um alongamento, uma mobilidade, e eu queria um treino assim que eu pensei que fosse. Mas eu comprei, enfim, eu não vou mais fazer, que inclusive ele perguntou do meu, que eu vi que você também tem um treino. Eu falei, sim, tenho, mas não tem nada disso. Eu não sou nutricionista, não prescrevo dieta nenhuma. E é isso, e tem pessoas que. Esse tipo de pessoa que eu falei, você tem que ver, né, antes de você entrar. A gente sempre fala que tome cuidado com as pessoas. Que às vezes, E olha, tem mais um pesquisa. detalhe, né, Ale? Desculpa interromper, porque eu não estou conseguindo ver, mas é o seguinte: quando você é mais novo e você usa isso, mesmo sem nenhum tipo de orientação, os danos no corpo são mais reduzidos, né, porque o seu metabolismo está diferente. Claro que tem pessoas que podem ter danos muito mais sérios em um ciclo. Agora, quando você fica mais velho, você tem que ter um monitoramento mais minucioso. Isso já tem estudos mostrando. Não é assim. Vou tomar porque o meu professor toma, porque meu amigo toma. Não, não. Você pode ter complicações muito sérias, porque é uma medicação. Claro que surgiu para ajudar as pessoas. Se você for ler sobre a história dos esteroides anabólicos, eles foram testados na guerra, né? E eles surgiram também para auxiliar a medicina. Tem que ter. Claro, por exemplo, uma pessoa que está acamada num hospital, ela tem um catabolismo severo, uma perda acentuada de massa magra, eles prescrevem em dosagens muito baixas, ou seja, é uma medicação que auxilia na saúde das pessoas. Claro que já tem vários benefícios com relação ao aumento da performance, isso é inegável, por isso que seduz tanto os atletas. A questão é, você aumenta a probabilidade de ter efeitos colaterais muito ruins. Então, você não pode se comparar com um garoto, aí falo garoto, né, mas um jovem de 20 anos de idade. Agora, se você não produz, isso está interferindo na sua saúde, é um médico que vai ter que prescrever. Mas você tem que entender que você pode treinar com uma pessoa mais nova. Mas não dá para você comparar a força dessa pessoa mais nova, a velocidade de reação dessa pessoa mais nova. Então, dificilmente você vai ganhar de uma pessoa mais nova. Não estou falando que é impossível, dificilmente. Você pode sim performar bem com 40 anos de idade, de um certo limite. Agora, no jiu-jitsu, as pessoas misturam um pouco, porque vem alguns atletas lutando o ADCC, por exemplo, com pessoas de 20, 20 e poucos anos e lutando bem. Claro que essa pessoa de 40 anos está fazendo uso de testosterona, porque provavelmente não teria chance nenhuma ali. Ele tenta igualar, né, com a pessoa mais nova. No entanto, o corpo dele não é igual de uma pessoa mais nova. Existem mudanças fisiológicas, mesmo você querendo repor essa testosterona. Tem vários outros aspectos envolvidos, né? Então, assim, você pode sim treinar com pessoas mais novas, você pode competir com pessoas mais novas, no entanto, você tem que entender que a probabilidade de uma pessoa mais nova ganhar é maior. Exemplo, hoje vai ter a luta do Mike Tyson com o Jake Paul. Na minha opinião, vai ser uma luta de exibição.
é um cara de 58 anos de idade contra um de, acho que ele tem 28 ou 30, esse Jake Paul, aí, não chega a 30. Não dá para comparar. Mesmo o Mike Tyson estando muito bem aos 58 anos para uma pessoa de 58 anos. Provavelmente o metabolismo dele é de uma pessoa de 45. Agora, o Jake Paul tem 30 anos de idade Acho e que provavelmente faz uso de testosterona, né? Então, assim, na minha opinião, vai ser uma luta de exibição. Se for para valer mesmo o tempo de reação, o Jake Paul vai ganhar, né? E pode gerar um dano muito mais sério no Mike Tyson. E ele deu uma entrevista falando que ele não gostaria de ir para um hospital depois da luta. Então, assim, vai vender luta, vai vender pay-per-view, vai ser transmitido pela Netflix, vai chamar a atenção do público, mas na minha opinião, não é que vai ser uma marmelada, só que vai ser um pouco combinado de tipo, cara, tira um pouco o peso da mão. Não tem por que gerar um dano tão drástico. Espero que eu esteja enganado, porque pode acontecer de repente alguma coisa muito estranha nessa luta e o Mike Tyson conseguir nocautear ele, né? No entanto, existem questões fisiológicas. A chance de uma pessoa mais velha ganhar, na minha opinião, pelo que eu tenho observado e lido e estudado, são menores de uma pessoa mais nova. Ambos fazendo o mesmo treinamento. sim, é muita diferença de idade, né? Bastante, né? Acho que é 27, 28 ele tem, para 58 aí, quase uns 30 anos aí, né? Uhum. Então, Arthur, voltando o que você falou sobre, né, testosterona baixa, se você, que mesmo passando a idade, você produz naturalmente, você pode provocar isso com sono, descanso, alimentação. Caso você não produza por algum problema, por alguma enfermidade, por algum distúrbio de metabolismo, você vai fazer o uso de reposição, mas isso não cabe a nós, né? Que é o assunto aqui que eu te falei, que é o assunto desse seguidor. Não cabe a um educador físico nem conhecer, nem olhar exames da pessoa. Toma isso que você vai melhorar. Você vai se sentir mais forte. E qualquer pessoa que tomar, é lógico que vai se sentir mais forte. Isso é um crime, né? Você fala, tome isso daí, sem baseado em nada, exatamente nada passar. Isso é muito grave. E como você falou, né, como a gente também anda sempre falando, dá para aumentar sim com exercício, sono e etc. Você mesmo é os relatos que eu tenho de alunos, tanto online quanto presencial. Fala, estou me sentindo outra pessoa do que eu era, independente de onde você estava, né? Estacionado, estou me sentindo melhor. Tomar sol, né? Dormir bem, alimentação, tomar sol. Eu mesmo, cara, parei um ano de treinar, era só estresse, que eu tive um comércio. Nossa, a minha baixou para 200 e pouco, né? 200, 300. Tomei medicação, não hormônio de reposição, né? Tomei tríbulos terrestres e tal, nada adiantou, foi igual uma água. Depois que eu me desfiz dessa situação de vida e voltei a treinar, acabou o estresse, né? Do jeito que eu tinha, que era enorme. Pô, eu fui fazer exame, deu 900 e pouco, quase 1.000. Tô com 40 anos, minha testosterona, natural, nem o whey eu não tava tomando, nada. Alimentação, descanso e sono e fora o estresse. Então, é uma mudança assim que eu me sentia jovem. Parece que eu tô com 20 e poucos anos, 30 anos. É bem diferente, né? Disso de você passa o treino. Ele falou, pô, teve uma planilha, eu fiz durante um mês, beleza, 30 dias. Eu pensei que fosse trocar a planilha, fosse outro tempo. Não, até troca o treino, mas agora você, né, tem a descrição lá da alimentação, e incluindo isso, e se quiser entrar no programa personalizado para melhorar. E o cara totalmente, ele estava bem mal, assim, se sentindo enganado. Cara, é complicado. Pesquisa sobre as pessoas. Veja o que É, você quer. nós, educadores físicos, somos profissionais da área da saúde e temos obrigação de saber o que é. Eu, eu estudo sobre isso porque eu tenho alunos que fazem uso. Você precisa saber o que é. Você pode dar uma explicação para o seu aluno devido a essa proximidade que você tem. Até porque
Você tem que saber o que o seu aluno usa, porque pode interferir no treinamento, pode interferir na pressão arterial dele, pode interferir em várias questões durante o treino que podem ser boas ou ruins, e você precisa saber para manter um protocolo de segurança. Então, você tendo esse conhecimento, você tem a obrigação de passar adiante. Agora, quem manipula isso, quem se responsabiliza por isso, é um médico. E o médico sabe dos efeitos colaterais, ele vai tentar diminuir eles. Eu várias vezes falei para alunos, olha, pensa bem, porque vai acontecer isso, isso, isso. Existem testosteronas, que eu falo porque tem o derivado de testosterona e tem a testosterona pura. Tem medicações que são injetáveis, outras via oral. Tem vários tipos de derivados de testosterona que vão ter uma sobrecarga hepática maior, uma sobrecarga hepática menor. Tempo, né, no corpo, ou seja, meia vida daquela droga no seu corpo, quanto tempo ela vai agir no seu corpo, liberação lenta, liberação rápida. Então, assim, a gente tem que saber disso, não precisa entrar em grandes detalhes. Eu acho que você tem que ter um conhecimento básico para explicar para o seu aluno, para ele pensar se realmente vale a pena. Por quê? O caminho mais difícil as pessoas não querem fazer, que é aumentar o tempo de sono. Não estou falando que é fácil. Melhorar a alimentação, controlar o estresse, porque o cortisol em excesso vai derrubar a testosterona natural, e você tem que diminuir ou mesmo parar com o álcool. Porque tem vários estudos que mostram que o álcool prejudica a produção de testosterona. Não sou eu que estou falando, são estudos. E treinos de força com a devida intensidade, para o seu corpo estimular a testosterona. Agora, você ir num médico é responsabilidade do médico. Você procurar um professor de educação física e ele prescrever isso e falar com toda certeza que isso só vai te ajudar, isso é um crime. Por quê? Quando você usa testosterona mesmo em dosagens baixas, mesmo em reposição hormonal, você aumenta o risco de problemas cardiovasculares. Tem estudos que mostram isso. Então, assim, o médico tem que escolher o tipo de testosterona e o período que você vai usar. Ele sabe que, de repente, para uma reposição, é uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, tem vários protocolos. E se tratando de performance, a gente sabe que não é só a reposição. Os atletas de alto nível fazem dosagens suprafisiológicas, ou seja, eles assumem mais ainda o risco de terem problemas sérios de saúde. Exatamente. E as pessoas não falam muito dos problemas mentais, né? Uhum. Excesso de testosterona pode desencadear também, junto com excesso de treinamento, excesso de cobrança, síndrome do pânico. Tem vários atletas aí, teve atletas do UFC aí que estão afastados devido à síndrome do pânico. Aquele excesso de cobrança, excesso de ansiedade, porque assim, a testosterona é um estimulante do sistema nervoso central. E a gente não está falando só da testosterona, esses atletas usam outras coisas, usam o hormônio do crescimento, alguns chegam a usar insulina, é mais o fisiculturista, mas existem lutadores que usam, peptídeos, substâncias que a gente nem conhece tão bem, que fazem uma conexão com a testosterona e potencializam os efeitos. Então é muito perigoso para a saúde. Tem atletas que não conseguem engravidar as esposas, tem problemas de fertilidade. Então, assim, tem vários efeitos negativos e também tem efeitos positivos. Então, tem que ter bom senso e tem que ter humildade, procurar ajuda profissional. E nós temos que só prescrever o treinamento. Sim. Os colegas aí que eu treinei junto nesses anos, nessa caminhada, Arthur, os que usaram, não sou eu que estou falando, eles falavam, cara, eu percebia, mas eu ficava na minha, eu não sei se o cara tá num bom dia, né? Ele falou, eu me sinto mais forte, porém acabou o gás. Cara, pessoal, se eu errar aqui vai ser um, cara, mas 100% deles, cara, eu tô mais forte, mas acabou o gás. Aí eu vou te perguntar, Arthur, pra galera que tá assistindo, o pessoal que toma e fala, nossa, tô me sentindo mais forte. Fala aí do perigo, assim, pra eles entenderem, né? Em termos leigos, assim, que a gente fala. Qual,
como que afeta o cardio isso aí? O perigo que causa? Você já falou de pressão alta e tal, mas aquela pessoa que não tem informação nenhuma, por exemplo, esse cara que me relatou, come isso aqui, ele vai tomar, sei lá, uma semana, 2, 15 dias, ele vai se sentir mais forte. E o risco do cardiovascular que essa pessoa, independente de quem for, está passando? Então, muitas pessoas não sabem que a testosterona exógena, essa testosterona que a pessoa vai usar de fora, que ela não fabrica, né? Ela precisa receber, entrar no corpo e ter uma afinidade nas células, são chamados os receptores androgênicos. Para quem não sabe, androgenia ou efeitos androgênicos são os efeitos masculinizantes, por exemplo, barba, até mesmo queda de cabelo, voz grossa, são as características masculinizantes, né? Então, quando você tem essa recepção dentro do seu corpo, o coração também tem receptores androgênicos. Então, aí que mora o perigo. Temos aí um aumento da hipertrofia do miocárdio, entre outros problemas, junto com o padrão de batimento do coração, né? Eu já vi lives com médicos que falam que o próprio treinamento de força ele já altera um pouco o formato, né, e o padrão de batimento do seu coração, não que seja ruim. Se você também puder mesclar com outro tipo de exercício aeróbico, é melhor você fazer os dois. Quando você faz uso de testosterona, pode gerar um problema um pouco maior, né? Então o risco aumenta de problemas cardíacos. Tanto que a gente vê vários fisiculturistas que vão a óbito não só pela testosterona, pela polifarmácia, ou seja, eles usam várias substâncias ao mesmo tempo e elas interagem entre elas, prejudicando principalmente o coração. Então, a principal causa de morte de fisiculturista é problema cardiovascular. E em lutador, pode sim. Tem vários lutadores que se afastam por problemas cardiovasculares, né? Até pelo excesso de treino. Então, pensa bem, se você tem histórico de problema cardiovascular na família, você pode ser prejudicado sim pelo uso errado de testosterona. Por que errado? Porque a pessoa que também não produz testosterona nenhuma, ela aumenta sim o risco de problema cardiovascular. Você tem que ter uma dosagem correta no seu corpo, vamos dizer assim, uma média saudável no seu corpo. Mas a partir do momento que você usa, você tem complicações. Por quê? Os poucos estudos com testosterona não tem pessoas. Existem, mas não tem tanto assim. Tem muito relato de caso que fala. O que aconteceu com aquele cara? Ah, aconteceu isso, 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 isso. Ah, aconteceu isso, isso, isso. Então, são relatos de casos. Isso não é tão fidedigno na ciência, né? O melhor mesmo seria pessoas fazendo protocolos. Existem, eu vi há pouco tempo atrás uma live com um médico, ele falando que já existem alguns estudos na Dinamarca, na Europa, acompanhando algumas pessoas usando dosagens mais baixas e dosagens mais altas. Por exemplo, antigamente, quem usava muita testosterona era para não engravidar a namorada ou a esposa, era para fazer tratamento de anticoncepcional, né? Seria no homem, né? Você usando dosagens mais altas de testosterona, a chance de você engravidar a sua esposa era reduzida. Só que fizeram isso e muitos acabaram engravidando, ou seja, não é 100%, entendeu? Você viu o risco, não dá para garantir nada, né? Então tem um estudo que mostra isso daí, de pessoas usando achando que você não vai acontecer nada, aconteceu. Então é muito perigoso, você tem que tomar muito cuidado. Não estou fazendo um terrorismo, mas eu observo, né, nos meus alunos, eu observo em estudos de livros, artigos, relatos de médicos, que realmente não é 100% seguro nenhuma medicação. Mesmo um Tilenol não é 100% seguro. Você pode ter alguma reação, tanto que você vê nas propagandas.
Se tiver alguma reação alérgica, consulte seu médico. Se tiver alguma reação, procure orientação. A diferença, realmente, se é uma pessoa que toma muito, uma dosagem muito alta, acentua esses efeitos colaterais. E a pessoa que também usa por muitos anos, também acentua esses efeitos colaterais. A chance de uma pessoa ter efeito colateral com uma dosagem menor é menor. Mas pode gerar sim, dependendo da sensibilidade da pessoa. Exatamente, cara, é isso que eu falei. Os colegas aí, eu percebia, falava, o cara tá mais forte. Porém, no rola, no sparring, ele dura menos. A respiração muda totalmente. Parece que o cara nunca treinou. Você treina, pô, sei lá, treinava com o cara durante um ano, você já sabe o jogo, né? A intensidade, o ritmo do cara ali. De repente, chega um cara, parece outra pessoa. O cara tá mais forte, mais explosivo, menos resistente e o gás acabava. Não que é fácil, mas falar aquele cara que resistia mais, não acabou. Tem um cara aqui que é mais forte, que se eu ter uma estratégia, eu saber conduzir essa força, ela acaba daqui a algum tempo, sei lá, não marquei quantos minutos, e aí acabou. A respiração da pessoa é outra, é a hora da gente ir lá enfim, e finalizar. É que é assim Porque não também, tem né, mais Ale? aquele cara que tinha, né? Não entendi o que você Sim. falou. Desculpa, acabei de interromper, né? Tem mais um detalhe, né? Quando você ganha 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos de músculo, quando você faz uso de esteroide anabólico, a tendência é você aumentar o seu peso corporal, principalmente de músculo. Você vai fazer um treinamento de força, a maioria dessas pessoas fazem, né? Quando você aumenta tanto músculo quanto gordura, então vamos colocar uma pessoa obesa, que é desregrada com a alimentação e ela acaba aumentando aí quilos a mais de gordura, o trabalho cardíaco é acentuado. O débito cardíaco, né, todo aquele processo de oxigenação do corpo, né, que o coração tem que ficar trabalhando, ele é muito mais forte. O coração não vai entender na hora se é músculo ou gordura. Ele vai trabalhar mais para injetar mais sangue, né, para as extremidades. Então, quanto maior você ficar, maior o trabalho cardíaco. Então, algumas pessoas que falam assim, eu estou mais forte, eu estou mais pesado, mas eu não aguento muito o treino, pode ser que o trabalho cardíaco está tão acentuado que ele já entrou numa fadiga. Sim. É uma das hipóteses, né? E, Claro, você vai dizer, mas aquele cara ali, ele treina aeróbico, é mais condicionado. Ótimo, se ele treinar outras vias, né, principalmente a aeróbica, e fazer uma dieta, ele fica mais condicionado, né, que é o coração do atleta. Mesmo em repouso, ele faz um trabalho bem baixo. Agora, tem um médico que eu sigo no Instagram, muito bom. Ele alerta toda hora sobre isso. Ele está atendendo muito caso de atleta de final de semana, vamos dizer assim, aquele hobbyista, né? Aquele cara que gosta só de praticar esporte, fazendo uso de testosterona e se colocando em situações como se fosse de um atleta de alto nível. E está tendo problemas muito sérios cardíacos, né? Até mesmo arritmias cardíacas. Vou dar um exemplo, uma pessoa que faz uso de esteroide e faz um uso acentuado de cafeína, ela aumenta drasticamente a incidência de um infarto, porque ela já está aumentando a hipertrofia cardíaca junto com o excesso de um estimulante. E detalhe, a testosterona, como eu disse, também é estimulante. Então você tem que saber o que você vai colocar no seu corpo, tem que saber a meia-vida de cada droga. Então você tem muito estudo envolvido, então você tem que procurar o auxílio profissional de uma pessoa muito séria, muito correta. sim, e isso que você falou, você vai ganhando peso, se você for sem anabolizante, que é uma coisa, vai ser gradativo, o seu coração vai adaptando esse débito cardíaco, né? Enfim, agora você, com anabolizante, que o negócio vem muito rápido, que é uma coisa anormal, que não é natural do seu corpo, né? É um hormônio que vem de fora, é um boom, vamos dizer assim, é um susto que dá no coração. Fala, pô, tempo atrás eu não tinha esse peso, agora já tem mais, eu tenho que trabalhar mais, né, para o pessoal entender. Por isso que não faz Uhum. normal você fazer um treinamento de força, se alimentar bem, dormir, né, descansar, você vai ganhar peso, você vai ter hipertrofia, mas vai ser gradativamente ali, adaptando com o treino de jiu-jitsu. Então o coração vai se adaptando, você não vai ter essa falta. É o que eu estou dizendo, né, que o pessoal tomou o negócio, passa 15 dias, um mês, estou muito mais forte, mas o meu gás acabou.
parece que o cara ficou um mês parado de treinar, né? Que é aquela coisa louca. Esse perigo aí que você fala do aumento da pressão arterial, né? Exatamente. Claro, porque assim, o próprio exercício, ele já aumenta a pressão arterial. Isso é normal acontecer. Mas existe uma certa normalidade durante a prática. Quando você faz uso de esteroide anabólico, a sua pressão já aumenta em repouso. Então, assim, é muito comum o fisiculturista tomar medicação para baixar a pressão. Infelizmente, esses caras são umas farmácias ambulantes. Eu não estou criticando o fisiculturista, né? É Mas eu verdade. estou alertando e falando que não é natural os protocolos que essas pessoas usam. Os lutadores usam também, só que é um pouco diferente, principalmente no corte de peso, que é muito perigoso, né? O uso de diurético. Hoje em dia, já alguns, né, infelizmente, você vê, tem uma, não sei se é ex-UFC, o UFC está em coma por corte drástico, uma mulher, uma menina aí, corte drástico de peso, tem aquele desequilíbrio eletroquímico, né, de sódio e potássio, provavelmente ela ficou na sauna há muito tempo, ou fez uso de diurético, eu não sei direito, e aí gerou um problema sério, severo de desidratação, e ela está em coma. Então é muito perigoso. O lutador faz uso de algumas substâncias para corte drástico de peso e também faz uso de testosterona para subir peso. Então o lutador também usa. O fisiculturista usa mais. O lutador usa menos, mas também usa. Só que o treino do lutador é muito mais extenuante, né? Não dá para comparar um treino de um fisiculturista com um treino de um lutador. Então é muito perigoso o esporte de alto rendimento. E o que eu estou vendo hoje em dia são pessoas leigas que querem ter uma vida de um atleta de alto nível. Vai gerar problemas. Aí você fala, mas eu não uso nada. Tá bom, mas treina igual aquele cara lá. Você não vai aguentar. Fora as lesões, né? Além disso, o atleta de alto nível faz uso de esteroides anabólicos, faz uso de diuréticos e também faz uso acentuado de anti-inflamatórios, que também é muito perigoso para o rim. Então, assim, falar para mim que alto nível é saudável, não, não é saudável, tá? Mas o fulano está com 60 anos, ótimo, mas não necessariamente ele pode estar saudável chegando aos 60 anos. Não existe atleta saudável, né, cara? Saudável é um praticante que leva uma vida regrada de alimentação, sono, enfim, etc. Porque se você quiser atingir um nível de performance, até atinge, né, Arthur, naturalmente, mas não comparando com os atletas, esses que você falou. Esse nível não tem como, né? Não tem como. Infelizmente, ou felizmente para alguns, tem que pagar o preço, né? A gente vê aí nas competições de Gil aí, que é bem diferente de antigamente. Você estava falando da perda de peso para o UFC, antes era pior, lembra? Ou sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Era coisa de 3 dias, uma semana. Eu até uma vez eu acompanhei, né, um amigo que foi lutar. O negócio não sei se eu teria coragem, não. É sofrido, cara. É pior que um treino. Hoje em dia já tem outras estratégias que vêm já sei lá, depende da estratégia do atleta, coisa de 30 dias. Eu já vi com 35 dias que já começa a fazer a perda de peso, já começa a diminuir na alimentação e treino para não chegar tão fraco, para não ter tanto perigo, tantos riscos desse que a gente falou no dia da pesagem, né? Você já viu isso aí, como que mudou? Sim, mas ainda tem muito atleta que erra, tem muito fisiologista que erra, ou o próprio treinador dele de luta que aconselha do jeito que acha que está certo e gera muitos problemas, né? E o que que acontece? Essa perda drástica é só para ele se pesar, porque no dia da luta ele já está muito maior. Eu acho uma baita besteira isso daí, eu nunca me aprofundei muito, mas o pouco que eu sei, eu sou totalmente contra. Cara, se você tem 80 quilos naturalmente, vai lutar com 80, 82 quilos, não vai fazer muita diferença com o seu adversário que vai pesar a mesma coisa. Por que que você tem que descer drasticamente para
Né, cara, Cara, assim, eu acho um negócio assim, eu dependendo acho da horrível. Por categoria, exemplo, na época do Pride, vários atletas performavam bem porque não tinha isso. Tinha as categorias, lá, 90 e poucos quilos. Passou 1 quilo, 2, 3 a mais, tá ótimo. Os primeiros UFCs que não tinha divisão de peso. Entra lá, cara, você tá afim? Vai lá. Agora, fazer exatamente como no box, né? Às vezes o cara não tem estrutura para descer muito e também não tem estrutura para ganhar muito. Então fica uma situação muito ruim para ele. E ele poderia performar muito mais se ele não fizesse essa desidratação. Eu vou dar um exemplo. Vou pedir para você ficar 3 dias fazendo sauna, reduzindo a ingestão de carboidrato, e depois a gente vai treinar junto. Com certeza eu vou ganhar vantagem sobre você. Você passou por muito estresse antes. Então, na minha opinião, isso daí eu não entendo porque ainda existe. Mas é uma realidade, né? E quem erra nisso pode ter um problema muito sério. Olha umas pesagens que o atleta não consegue ficar, que ele é retirado. Você já viu? Os caras ficam tremendo. sim, sim. Exato, cara, isso é muito perigoso. Você pode morrer. Você pode morrer. Pode ter é um problema cardíaco sério, porque você não tem eletrólitos no seu corpo. Entendeu? Então é muito sério. É coisa de 10 quilos, né, cara? Dependendo da E a categoria, os caras chegam a maioria é perder água, né? 10 Exatamente. A maioria é 10 água. quilos para amanhã tem 7, 8, né? Ganhar isso aí em um dia, 24 horas. No Gil é na hora, né? No Jiu-Jitsu você pesa lá com kimono e tudo, cara. É o que você falou. E outra, a gente sabe quem está tomando no jiu-jitsu, porque às vezes aquele cara que tinha 70 quilos em 2024 e ele vai competir no meio pesado em 2023, aí em 2024 ele vai competir no meio pesado com 85 quilos, você já sabe que ele fez 2 ciclos ali, ele já está com 85 quilos, ele tinha, né, 70, às vezes 77, dependendo do ciclo, o cara ganha, já vi o cara ganhar 7 quilos num ciclo, né? Então, aí você vê o cara se inscrevendo no pesado, pra nem correr risco, né? Falou, cara, já tô com 88, 90 aqui. E você vê, eu já vi vários atletas assim que começaram lutando no leve, depois meio médio, meio pesado, pesado, pesadíssimo. Por quê? Porque o cara só tá tomando testosterona, né? Ele não tá fazendo corte, ele só tá ganhando peso. Só Então ganhando. ele luta até a categoria acima para ele nem correr o risco de ser desclassificado, entendeu? Exatamente. Imagina no Jiu-Jitsu se pesasse um dia antes também. Como que ia ser o negócio? O negócio Cara, é. se o jiu-jitsu fosse um esporte profissional e tivesse um controle severo de antidoping, pode ter certeza que muito cara não competiria, não estou falando da habilidade dele do jiu-jitsu, Sim, não sim. competiria naquele peso, tá? Ele competiria em pesos muito mais leves. Exato. Muito, você vê pela estrutura do cara que ele não foi feito para estar daquele tamanho, né? É aquele, ele fez um aluguel com o corpo dele, vamos dizer, né? Quando você faz um uso de esteroide indiscriminado e você ganha muito peso, você está fazendo um aluguel. Uma hora o contrato vai acabar. Uma hora você vai ter que parar de usar porque você vai ter problema de saúde. E aí mostra que, no fundo mesmo, você não tem aquela estrutura toda para ter aquela massa muscular, né? Exagerada. Exatamente. Quer um exemplo? O próprio Vitor Belfort, você vê ele mais novo, ele era monstruoso. Quando teve um antidoping no UFC, que ele já estava mais velho, ele já não era um cara tão grande. Mostra que a estrutura dele não é de um cara pequeno, mas não era de um cara gigantesco, entendeu? Exatamente. Bom, Arthur, eu vou ter que encerrar aí Tá o papo. ótimo, meu amigo. Hoje um pouquinho mais curto, Eu mas agradeço o convite. Eu sei que hoje é feriado, você está fazendo os seus cursos online. Por sinal, eu quero mandar um recado aqui. Quem quiser uma consultoria minha, me chama no direct. Eu tenho infoprodutos que estão na Hotmart, o professor Alexandre também, os meus e-books, e eu faço trabalho online também, planilhas, né, um treinamento personalizado. Então, quem quiser, me chama no direct, dá um toque lá, fala, e aí, professor, beleza? A gente conversa. E se Deus quiser, né, professor Alexandre, vamos abrir um podcast, hein? vamos, vamos, logo em breve tem novidade aí.
Coisa boa, coisa boa. Se Deus quiser. Beleza, Arthur. É isso aí. Obrigado aí também pelo feriado aí. A gente trazer informações aí que são úteis. Viu como que são úteis? O rapaz lá, o cara viu a live, uma que a gente já fez aí, e veio falar comigo, perguntar. É isso aí. Boa. Agradeço a todos aí, Você a vai galera. salvar no feed, né? Vou já postar aqui no meu canal do YouTube também. É a mesma coisa do Instagram, a Alexandre Siqueira. Beleza, Excelente. Arthur? Muito obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima, então, cara. Bom final de semana aí para vocês e a todos. Falou. Tamo junto. Forte abraço.